Irmãos, graça e paz. Hebreus 2, a gente vai continuar, né? Vamos ver do 10 ao 13. Hebreus 2, do 10 ao 13. Hebreus 2, 10 ao 13. A Escritura diz o seguinte: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Vamos trabalhar esse texto hoje, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor, Pai, perdoe os nossos pecados, que o Senhor permita que o Teu Espírito Santo nos dê capacidade de iluminação para podermos compreender para a Tua palavra as Escrituras, ó Deus. Abençoa, Pai, os Teus filhos, ó Pai, que subiram à Tua casa. Se porventura o Senhor, num Teu bendito decreto, outros filhos Teus estiverem vindo, que o Senhor os traga em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos pegar nossos hinários, mesmo assentados, nós cantarmos. 144. 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. A gente vai dar sequência, irmão, ao nosso estudo de Hebreus. E o que a gente vai trabalhar hoje é o que Deus Pai Todo-Poderoso fez através de Jesus aos eleitos, né? Então, o que é que o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, fez através de Jesus aos eleitos? Irmãos, só lembrando uma coisa, não é? Que eu estou sempre repetindo toda terça, né? Hebreus, a temática de Hebreus, né? Jesus é melhor, Jesus é superior, ele é superior a anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Levi, certo? Agora, Jesus é igual a Deus, é isso que vai dizer o primeiro capítulo de Hebreus, né? Isso é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Aí no capítulo 1, como a gente já sabe, né, vai ter aquela comparação entre Jesus e os anjos. Onde será mostrado que Jesus é superior. O autor aos Hebreus vai trabalhar isso, né?
Quando ele vai dizer, olha, a respeito do filho diz isso, a respeito dos anjos diz aquilo. E também lembrando aos irmãos que Hebreus, né, ao contrário das outras cartas, né, paulinas, que você tem uma parte que se chama litúrgica ou catequética e uma parte parenética ou uma parte de aplicação, de exortação. Em Hebreus essa parte não tá bem dividida, né? A gente já vai ver, por exemplo, no Hebreus 2, de 1 a 4, né, algumas aplicações. Não é? O 2:1 começa dizendo, por essa razão, ou seja, pelo fato de Cristo ser igual a Deus, pelo fato de Cristo ser superior aos anjos, ao autor aos Hebreus vai dizer, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Já tem uma primeira aplicação, não é? A segunda aplicação, né? Ele vai dizer, ora, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, lembrando que na concepção, né, judaica, veterotestamentária, até da igreja do cristão no primeiro século, os anjos tiveram um papel, né, na entrega da lei. Então, o autor vai trabalhar em cima disso. Olha, se a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, aí ele irá dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Outra aplicação, caso o pessoal abandonasse Cristo, a visitação de Deus em ira paternal. E por fim ele vai dizer que Deus testificou, né? Essa mensagem que eles haviam crido através de sinais, prodígios e vários milagres. A gente, quinta-feira passada, nós vimos, né? O do 5 ao 9. Não é que a gente viu também que o autor retoma para falar por que Jesus é maior. Só que ele agora vai trabalhar a questão de Jesus enquanto segundo Adão, sendo comparado ao primeiro Adão. A gente viu isso, né? Que o Salmo 8 refere-se ao Adão antes da queda. Aí também a gente viu que Jesus é como segundo Adão, como o nosso cabeça federativo que não tinha pecado, certo? Ele tinha sim autoridade. A gente também viu aquela questão, né, que os milagres sim testificam a divindade do Senhor, mas também aquela questão, né, também manifesta a natureza humana perfeita de Cristo. Como a gente que tem controle, a gente viu isso. A gente viu também que quem sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo é Deus, não é? Ele vai sujeitar de forma completa por ocasião da segunda volta do Senhor Jesus, não é? Mas agora ele vai sujeitando as coisas, não é? A gente também viu isso. E também a gente viu aquela questão, né? O Hebreus 2:9, que fala que ele prova a morte por todo homem. A gente viu quem seria o todo homem, certo? A gente viu quem seria o todo homem. Tá? Que todo homem aí não é por toda e qualquer pessoa, mas somente pelos eleitos de Deus. Então todo homem aqui refere-se à totalidade dos eleitos de Deus. Bom, irmãos, aí tendo dado esse levantamento geral, não é o que a gente vai trabalhar hoje, né? Como eu falei já, o que Deus Pai Todo-Poderoso fez através de Jesus aos eleitos. O autor aos Hebreus vai trabalhar isso novamente, não é? Vai falar aquilo que Deus Pai Todo-Poderoso fez, não é? Através dos eleitos. Então, a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos, e lembrando, tá, irmãos? Apesar de estar no formato de sermão estudo, mas os irmãos devem e podem perguntar, tá bom? Então, vê só, irmãos, como primeira divisão, né? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que conduziu muitos filhos à glória e aperfeiçoou o autor da salvação deles. Então, veja só. Muitos filhos foram conduzidos à glória por Deus Pai. E também, que é algo aqui interessante que a gente precisa ver, não é? Precisa compreender. Enquanto a natureza divina do Senhor Jesus, certo? É Deus, é divina, não precisava de nenhum aperfeiçoamento, nenhum crescimento. A natureza humana do Senhor Jesus, entendeu? Ela passa por esse processo de aperfeiçoamento. Não quer dizer que ele tinha pecado, a ideia não é essa. Mas é a ideia do crescimento na graça e no conhecimento, tá? Então, vê só o que diz o verso 10 aqui, ó. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então, observa, o verso 10 vai trabalhar de duas coisas. O verso 10 vai trabalhar a respeito de uma ação que Deus Pai fez conosco, os seus filhos, os eleitos,
em uma ação que Deus Pai fez com a natureza humana do Senhor Jesus. Certo? Já que a natureza divina não precisava passar por esse procedimento de aperfeiçoamento. Tá bom? Então, não é que as duas naturezas elas são separadas, mas também elas não se confundem. Tá? A formatação do Senhor Jesus enquanto homem é de Deus, homem. Certo? As duas naturezas não se fundem, mas também elas não são separadas e elas não se confundem. Então, por mais que a Escritura sempre atribua à pessoa total do homem Jesus determinada coisa, mas por uma questão pedagógica, sempre é bom a gente referir. Isso aqui referiu-se a essa natureza. Isso aqui referiu-se a essa natureza. Tá? Então, por exemplo, quando a gente lê esse texto aqui, que vai dizer que Deus Pai aperfeiçoou por meio do sofrimento o autor da salvação deles, a gente pode sim dizer, sem o menor peso de consciência, que esse aperfeiçoamento aqui não pode ser referente à natureza divina do Senhor Jesus. Que por ser Deus não precisa de aperfeiçoamento. E sim a natureza humana do Senhor, que cresceu em graça e conhecimento, que foi aperfeiçoada, que foi tentada. Certo? E com isso nós não estamos dividindo a pessoa teantrópica do Senhor Jesus, o Deus homem. A gente só estava fazendo uma questão pedagógica e vendo que algo se refere a uma natureza. Tá? Então, veja só, irmão. Vamos lá. Da mesma forma que Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder, é o verso 3 do capítulo 1, o texto diz também que o Pai é responsável por tudo que existe. Certo? Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 11:36. A gente também vai dar umas andadas. Mais uma vez eu quero dizer para os irmãos que os irmãos devem falar, tá, irmãos? Devem perguntar e falar. Romanos 11:36. Elison, tu lê esse texto, irmãos. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele é para eles são todas as coisas. A ele seja agora e para sempre. Amém. Isso. Então, olha só. Também vamos dar uma olhadinha também em 1 Coríntios 8:6. Lissandro. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, que são todas as coisas para quem existimos. E é um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, observa cá. Da mesma forma que Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder, conforme o versículo 3 do capítulo 1, né? O texto também diz que o Pai é responsável por tudo que existe. Certo? Então, a gente vai ver o que é aqui, ó. Porque convém que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, o que é que ele faz? O texto vai dizer, né? Conduzindo muitos filhos à glória. Então, observa. É Deus Pai quem conduz os filhos para a glória. Certo, irmão? A gente vai ver isso lá em Efésios 1, de 13 a 14. Tá? A execução do decreto que fora feito na eternidade. Mas, além de conduzir muitos filhos para a glória, Deus Pai também faz algo, que aqui eu volto a dizer, referente à natureza humana do Senhor Jesus, que aperfeiçoa, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Certo? Então a gente vai ver dois textos aqui, né? Aperfeiçoou o homem Jesus através dos sofrimentos a Jesus. Vamos ver Hebreus 5. Hebreus 5, de 8 a 9. A irmã Zete vai ler esse texto. E a irmã Cristiane, Hebreus 7, 28. Hebreus 5, 8 e 9. A senhora como irmã. Então, irmã Solange, lê esse texto, irmã. Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, observa cá. O texto fala a respeito do Senhor Jesus, né? E diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pela coisa que sofreu.
Então, é óbvio que esse aprendizado a gente não pode referir-se à natureza divina do Senhor. E eu volto a dizer, a questão de eu estar colocando natureza divina e natureza humana, não é que eu estou dividindo as duas a pessoa teantrópica do Senhor. Mas é uma questão pedagógica, uma questão óbvia, tá? Então, veja só, outro texto, a irmã Cristiane vai ler, Hebreus 7, 28. O que é que diz? Que a lei constitui somos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Isso, constitui o Filho perfeito para sempre, tá? Então, quando a gente volta aqui, ó, quando a gente vê isso aqui, que ele aperfeiçoou por meio do sofrimento o autor da salvação deles, tem um teólogo, o Kistemacher, que ele vai dizer o seguinte, lá no seu comentário, né? Mas como pode Jesus ser aperfeiçoado? Ele não tem pecado ou mancha. A palavra perfeito deve ser entendido como atingir o objetivo supremo. No contexto da Epístola aos Hebreus, o termo aperfeiçoar significa que Jesus removeu os pecados do seu povo, da presença de Deus, e assim por meio de sua morte sacrificial na cruz, consagrou muitos filhos. A perfeição de Jesus, portanto, indica a obra da salvação que ele fez em favor do seu povo. Em Hebreus 10, 14, por exemplo, o autor da epístola escreve que, porque com única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Então, olha só, você tem uma aplicação da obra do Senhor Jesus para com os eleitos, certo? E você também tem uma ação de Deus Pai em relação à natureza humana do Senhor. Que vai dizer que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, que ele foi tentado em todas as coisas. Lá, o texto lá de Lucas que fala que ele crescia em graça e conhecimento. Entende, irmãos? E é interessante que tudo isso Deus Pai faz para quê? Para que o Senhor Jesus, de fato e de verdade, fosse o nosso Salvador. Tá? Não quer dizer com isso, irmãos, que existiria sim alguma possibilidade caso Jesus não viesse a ser aperfeiçoado. Não, isso não existe. Porque o decreto de Deus não pode ser violado. Não existe isso, tá? Agora, que a natureza humana do Senhor Jesus teve que passar por esse processo. Porque aquela questão, Jesus quando apareceu na Terra, ele não apareceu já um homem feito com 30 anos. Não é verdade? Ele apareceu o quê? Ele entrou na Terra como qualquer criança entra. Ele foi gestado, né, na barriga da mãe. Ele nasceu. Ele foi bebê. Ele foi pré-adolescente. Ele foi adolescente. Ele foi jovem. E com 30 anos começa seu ministério. Aquele texto que Maria e José estavam procurando o Senhor Jesus, ele estava na sinagoga lá, ele estava lendo, e ele lá estava no templo. Estava no templo Sim. e estava lendo e abriu Isaías. Aquele texto ali é um cumprimento da profecia de Isaías? Porque no caso aí são dois momentos, Luciano. Quando ele estava no templo com 12 anos, que a mãe ele procurou, isso que você está falando de Isaías é quando ele está no começo do ministério dele, já depois da tentação. Mas é de fato o cumprimento lá da profecia de Isaías. Que ele vai dizer, hoje acabou de se cumprir o que vocês acabaram de ouvir. Entende? Mas observa, por exemplo, a Escritura fala do nascimento do Senhor, a Escritura fala da fuga dos pais do Senhor com o Senhor para o Egito, fala da volta, não é? Fala que eles foram morar em Nazaré, certo? Aí fala quando o Senhor foi fazer o seu bar mitzvah, profissão de fé, certo? E depois só vai falar do Senhor Jesus já por ocasião do batismo. Não é? Você vai ter a questão do batismo, tentação e começo. Então observa, durante esse tempo aqui, entendeu, irmãos, que a Escritura não fala, a gente pode pensar, o que é que aconteceu? Não é? A Escritura não fala, mas a palavra de Deus fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então a pergunta é, durante esse período que a Bíblia não fala nada a respeito do crescimento do Senhor Jesus, será que ele foi tentado? Lógico que foi. Será que durante esse período que a Bíblia não fala nada sobre o crescimento do Senhor Jesus, será que ele foi aperfeiçoado? Lógico que foi. Entende? Então por quê? Porque a palavra de Deus está falando isso, que aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Tá? E eu volto a dizer, Jesus não cai de paraquedas com 30 anos. Ele tem todo um processo de desenvolvimento. Tá, irmãos? Então a gente vai ver aqui nesse verso 10 essas duas coisas. Que nós somos conduzidos também, né, por Deus Pai,
É interessante que o processo de condução das trevas para a luz acaba sendo um processo das três pessoas da Santíssima Trindade. Tá? O Espírito tem seu trabalho em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, de aplicar a palavra em nossos corações. Cristo, enquanto Rei, exerce esse trabalho também de nos transportar, de nos trazer, e o Pai também. Certo, irmãos? Então, o que é que a gente aprende aqui nesse verso 10, né? A soberania do Senhor Deus sobre todas as coisas, e isto deve servir de conforto para nossas vidas. Certo? Se somos salvos, não somos salvos por causa de nossa escolha, e sim por escolha soberana do Senhor. Porque quem conduz os filhos à glória é Ele. E é interessante, irmãos, que essa condução, né, eu peço que os irmãos abram em João 12, né? A Escritura vai falar isso de forma clara, né? João 12. Que vai trabalhar isso, né? Abram, por favor, irmão. João 12. Acharam? Elcio vai ler novamente. Uhum. 6 dias antes da Páscoa. Não, João 12. Não, João capítulo 1, verso 12. E Alessandro vai ler Tiago 1,18. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lê o 13 também, meu irmão, meu filho. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observa, nós só nascemos de novo porque foi vontade de quem? De Deus. Certo? E Elisandro vai ler esse texto de Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como que primícias das suas criaturas. Pois segundo o que, irmãos? O seu quê? Querer. Se nós fomos gerados pela palavra da verdade, é por causa do querer de Deus. Veja só, se nós recebemos a Cristo, não é por causa de uma questão de sangue, não é por causa da vontade na nossa carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E quando a gente vê o texto de Hebreus, né, que é o que a gente está trabalhando, né, o texto de Hebreus é muito claro, volta aí novamente para Hebreus 2,8, que vai dizer que é Ele que conduz muitos filhos à glória. É Ele que conduz. Entendeu? Não depende do homem. Tá? Então, se nós somos salvos por causa da soberana escolha do Senhor Deus. O Senhor Jesus, enquanto homem, foi capacitado pelo Senhor Deus para cumprir perfeitamente toda a obra que devia fazer. A gente vai ver isso aqui, né? E ele foi capacitado, e o meio ordinário que Deus usou para capacitar na natureza humana do Senhor Jesus foi através de sofrimento. Como está dizendo esse texto aqui, como também através das tentações. De sorte, irmãos, que o Senhor Jesus cumpriu a lei de forma perfeita, certo? Adquirindo a justiça que há na lei. E também o Senhor Jesus se auto-ofereceu para morrer pelos nossos pecados, para levar a ira que nós merecíamos sobre ele. Tá? E observa, por causa disso tudo, é que o plano da salvação é sim executado. Agora eu volto a dizer, irmãos, o plano da salvação, o decreto da salvação, ela nunca correu risco de não acontecer. Tá? Por quê? Porque o decreto de Deus, ele é inviolável. O que Deus decreta acontecerá. Entende? Então, havia a possibilidade de Jesus pecar? Não havia, filho. Porque a Escritura vai dizer que a eficácia do sangue de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo. Agora, uma coisa é o decreto, que é feito na eternidade, feita a nossa salvação. E outra coisa são os atos da providência. O que são os atos da providência? As ações do decreto sendo executadas.
Compreende? Então, quando o texto está referindo isso aqui, o texto está se referindo às ações da providência, executando o decreto. Então, nas ações da providência, o filho tinha que ser aperfeiçoado, o filho tinha que ser tentado, porque essas eram as ações da providência do decreto. Agora, essas ações da providência poderiam tomar outro rumo, além daquele que foi decretado? Não. Estão compreendendo, irmãos? As ações da providência e assim executar, materializar, concretizar aquilo que o decreto tinha determinado. Tá? Então não havia possibilidade de Jesus pecar, entendeu? Como também, irmão, não havia possibilidade de Adão obedecer. Eu vi tem uns teólogos grandão, né? E eu não sei não, os acaba se enrolando todinho. Entendeu? Como, não, é porque se Adão obedecesse, aí não teria pecado no mundo e tal. Aí eu pergunto, vem cá, se essa possibilidade existisse, então por algum momento, antes do homem pecar, todo o plano de eleição que for estabelecido na eternidade, como também o conhecimento da eficácia do sangue de Cristo, como também o fato de Deus ter dado homens a Jesus, tudo isso estava correndo o risco de não acontecer. Porque existiria sim a possibilidade de Adão não pecar. É lógico que não, irmãos. É lógico que não. Quer dizer, o decreto não vai ficar preso à decisão do homem. Não é. Não é assim. Entendeu? Não é assim. A Escritura vai dizer o quê? Deus fez todas as coisas para determinados fins. Até o ímpio para o dia da calamidade. Então, observa. Nós somos eleitos de Deus. Certo? Aí veja bem, é porque a gente só entende, né, a operação de Deus nas nossas vidas a partir do momento que nós fomos salvos, que nós experimentamos a salvação, que a gente foi conduzido das trevas para a luz. Mas é aquela questão, irmãos, antes mesmo de nós nascermos de novo, aí eu faço uma pergunta simples. Será que antes de nós nascermos de novo, nós poderíamos ter morrido? Sim ou não? Lógico que não. Por quê? Pois é, porque se porventura nós tivéssemos morrido antes de nós sermos chamados das trevas para a luz, o Senhor Jesus iria apresentar uma igreja manca, faltando pedaço para Deus Pai. Porque a igreja é a totalidade de todos os eleitos de todas as eras. Então vamos lá, se alguém morreu antes de ser chamado eficazmente por Cristo, sendo eleito, como é que essa pessoa pode integrar a igreja de Cristo? Como? É óbvio que ele vai morrer, obviamente. Mas se era um eleito, a morte só irá atingi-lo depois que ele for levado por Cristo, pelo Pai, pelo Espírito, à conversão. Entende? Porque observa aqui, ó. Ele vai conduzir muitos filhos à glória. Tá? E esses dogmas aí que o pessoal sempre fala, antes dele morrer, ele confessou a Cristo. Tem um dogmazinho aí, né? Tem. Pessoas que. Não, ele passou a vida toda na vida pecaminosa, quando foi ali no leito, a pessoa foi lá e voltou a falar no pescoço dele. O problema com isso, Luciano, é porque, como você está falando bem aí, você vê, no caso de Dimas, não é? O ex-ladrão da cruz, o Senhor Jesus, por ser quem ele era, né, o Deus homem, ele olha e pelo fato do Senhor saber que aquele ex-ladrão era um eleito dele, ele pode dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é uma situação, certo? Eu não estou dizendo que, preste atenção, eu não estou dizendo que Deus não pode chamar um filho seu por causa do seu decreto na hora da morte. Entendeu? Agora, muito daquilo que é feito, o cara está lá na hora da morte. Aceita. Eu aceito. Morre. O pessoal, aceitou. Como é que você sabe? Entende? É óbvio que vai ter pessoas que passaram por isso, que se forem eleitos vão estar. Mas se não forem eleitos, não vão estar. Compreende? Agora, eu estou entendendo a sua pergunta e ela procede. Por quê? Porque as pessoas desenvolvem aquela ideia. Agora, irmão, observa como isso é interessante. Todo esse desenvolvimento de ideia que o homem pode responder
na hora da morte, diga sim, você está para morrer, você está para morrer, você está para morrer. Isso é decorrente da crença que se tem, que receber a Cristo depende sim da decisão do homem. E a gente viu na Escritura que não depende do homem, depende do querer de Deus. Tinha um pastor em Caruaru, e isso virou folclore, não é? Folclore assim, porque era engraçado o jeitão dele, não é? Eu penso que ele já morreu. Ele cria na doutrina, apesar de ele não ser reformado por completo, mas ele cria na predestinação, por exemplo. Aí o pessoal fala, né? Eu não vi não, conto lá em Caruaru, né? Que ele estava na casa dele, né? E alguém bateu na porta dele, né? Dizendo que ele devia ir em um determinado lugar para pregar o evangelho, porque tinha uma senhora lá que estava para morrer. E o pessoal vai lá chamar o pastor para pregar e tal. Aí ele disse, eu vou. Mas primeiro eu vou tomar meu banho, vou me ajeitar, porque se tiver no decreto de Deus que essa pessoa vai escutar o evangelho, vai ouvir, depois que fizer tudo que eu ia fazer. Aí o pessoal ficou sem entender. Ele foi tomar banho, que ele era bem assim, né? Foi tomar o banho dele e tal, se ajeitou, pegou a biblona dele e foi lá na casa da mulher. Aí de fato a mulher estava lá. Morre, não morre, mas deu tempo para o pastor chegar. Aí o pessoal disse que ele pregou o evangelho e a mulher, vou usar o termo que é usado, né? Aceitou Jesus. Mas veja só, se aquela mulher for uma eleita de Deus, entendeu? Deus a salvou. Mas se ela não for uma eleita de Deus e tudo aquilo não passou por causa de medo em si, sabe? Medo, como quem diz, vai, agora é a última hora, vai, não custa nada, vai. Entende? Porque, irmãos, o que a gente tem que entender é que quem vai conduzir muitos filhos à glória é Deus. Não é o homem que vai conduzir. Não é um... A nossa função, eu até estava falando isso com o Elisandro antes de começar a nossa reunião de oração de doutrina, a nossa função aqui é pregar o evangelho. Não é? E eu tenho incentivado os irmãos a fazer isso, pregar o evangelho e chamar pessoas. Agora, essas pessoas só virão, essas pessoas só professarão fé em Cristo, essas pessoas só ficarão se assim Deus quiser. Entende? Agora, não é pelo fato de eu saber que Deus conduz que eu não vou fazer a minha parte, que é pregar o evangelho. Porque Deus vai conduzir muitos filhos à glória através da pregação do evangelho. Que é o que vai dizer lá em 1 Pedro, né? Que isso foi confiado a nós, a pregação do evangelho. Certo? Agora, o fato das pessoas serem conduzidas ou não, isso é com Deus. Tá? Então, veja só, irmãos, será que as escrituras trazem mais informações sobre o que Deus Pai fez aos eleitos através de Jesus? Sim, irmãos. Vamos ver o verso 11, a parte A. O verso 11, a parte A, diz o seguinte: pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Vê só isso. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Ou seja, o que eu quero trabalhar com os irmãos, Deus destinou o Senhor Jesus para salvar os eleitos de Deus. Vamos lá. O que é que o verso nos ensina? O Senhor Jesus que santifica, certo, provém de quem? Quem é que enviou o Senhor Jesus? O que é que o texto vai dizer? Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de quem? De um só. Então observa, quem são os santificados? Nós, né? Os eleitos de Deus, né? E quem é que santifica? Cristo. Certo? Então veja bem, vamos lá. O Senhor Jesus que santifica provém de Deus, ou seja, o Senhor Jesus foi enviado com uma missão. Vamos dar uma olhadinha aí, João 17,4. Irmã Cristiane, João 17,4. Tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. O Senhor Jesus tinha a ver com uma missão. João 17,4. Leia, minha irmã. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Isso. Então observa. Tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Certo? E a irmã Solange, João 17,6. Que missão era essa? Não é? Que missão era essa? Vamos ver que missão era essa. Eu revelei teu nome àqueles
foram teus. Os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Então, observa. Um texto fala que o Senhor Jesus consumou a obra, não é isso que a senhora leu, minha irmã? Que o Pai mandou ele fazer. E a irmã Solange leu o texto que nos diz que obra era essa. E veja assim, essa obra que Jesus foi enviado a fazer era o quê? Manifestei o teu nome a quem? A todo mundo, né? Aos homens que me destes. Que são justamente os filhos que o Pai conduz à glória. Certo? Então observa, tanto o Senhor Jesus veio do Pai com a missão, é isso que se chama trindade econômica, que a gente já viu. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem um papel a executar. Quem teve o papel de se encarnar, de crescer, de ter a natureza humana anexada à sua natureza divina, de ter essa natureza humana desenvolvida, sendo aperfeiçoada, sendo tentada, cumprir toda a lei e morrer sacrificialmente, expiatoriamente pela igreja, pelos eleitos, é o Senhor Jesus. Entendeu? O papel do Espírito é um, o papel do Senhor Jesus foi esse, o papel do Pai foi outro. Tá? Mas observa que o texto vai dizer que tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm de quem? De um só. Esse um só é o Pai. Então vamos agora ver, por exemplo, e quanto aos eleitos? Provém de quem? O nosso verso diz que provém de Deus, Pai. Não é isso que diz o texto? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Então vamos lá ver, Edson, João 17, 9, e Lissandro vai ler João 17, 14 a 19. Edson vai ler o verso 9, e Lissandro vai ler do 14 ao 19, João 17. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso. Observe que na oração sacerdotal, o Senhor diz o quê? É por eles que eu rogo, que eu peço. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Certo? O João 17, 14 e 19, Lissandro. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, vocês percebem aqui de forma clara que o apóstolo João fala uma diferença entre nós e o mundo? Eles não são o quê? Como também eu não sou. Compreende isso? Então observa, esses que não são do mundo foram escolhidos na eternidade para serem salvos e dados ao Senhor Jesus, como Jesus, como sendo cabeça deles, o representante deles, o segundo Adão deles. Então, irmãos, tanto o Senhor Jesus como nós, os eleitos de Deus, viemos de um só. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos do mundo. É por isso que lá 1 Pedro vai nos chamar de peregrinos, de forasteiros. Compreende isso? É por isso que lá em João 10 vai dizer que ele está chamando as suas ovelhas. E quando todas as suas ovelhas estiverem juntas, ele vai à frente delas. Isso é tão óbvio que a pergunta é: por que é que Jesus ainda não veio? O pessoal, porque faltam as guerras começar. Isso é besteira, irmão. Guerra sempre teve. Terremoto sempre teve. Maremoto sempre teve. Fome sempre teve. Jesus não veio porque o último eleito ainda não entrou. João 10 diz o quê? Que ele está chamando suas ovelhas. Quando todas estiverem juntas, ele vai à frente delas. Mas Jesus só pode ir à frente delas quando todas estiverem juntas. Compreende? Então, olha só, irmãos. Jesus é aquele que santifica os homens e continua a fazê-los até o fim dos tempos. Ele é o que tira o pecado do mundo, João 29, e serve constantemente como sumo sacerdote em favor de nós. A santificação do seu povo não é um acontecimento isolado, mas um processo que dura a vida inteira. O caminho de santificação está na obediência à vontade de Deus, e esta obediência é resultado da gratidão. Por quê? Porque nós somos dele. O Senhor Jesus intercede por nós. Estão entendendo, irmãos? Porque tanto o Senhor Jesus quanto nós viemos de Deus.
Então, olha só, irmãos, ó, nossa salvação foi fruto de um projeto elaborado na eternidade. A gente tem que compreender isso. Eu volto a dizer, veja bem, se a minha salvação é um fruto de um projeto que foi elaborado na eternidade, não foi um plano B. É por isso que é bobeira dizer aquele negócio, Adão poderia ter resistido. Peraí. Então, se Adão poderia sim ter resistido e não entrando pecado no mundo, como é que ficaria o decreto da eleição na eternidade? Como é que ficaria? Entende? Esse projeto, né, de hipótese nenhuma pode ser frustrado. O papel de Jesus como mediador e sacerdote do povo de Deus é algo que até o dia de hoje é feito nos céus. Por isso que a gente ora em nome do Senhor Jesus. Eis a razão de confiarmos naquilo que o Senhor fez por nós. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo isso? O Deus Pai aperfeiçoou a natureza humana do Senhor Jesus, não é? Para que ele se tornasse o autor da salvação. Deus Pai nos conduz à glória. Tanto nós quanto o Senhor Jesus viemos da parte dele. O Senhor Jesus veio com uma missão específica e nós fomos dados ao Senhor Jesus e escolhidos na eternidade. Estão compreendendo, irmãos? Tá tranquilo? Tá? Vamos andar. Vê só, irmãos. Outra coisa que Deus Pai fez através do Senhor Jesus a nós eleitos de Deus é o quê? Ele faz com que Jesus não se envergonhe de chamar os eleitos de irmãos. O Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tá? Bora ver o verso 11, a parte B, e até o verso 12. O verso 11 diz, né? Pois tanto que santifica como os que são santificados todos vêm de um só, é o que a gente viu. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Certo? Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. O que é que os versos nos ensinam? Observa a razão de Jesus não se envergonhar. Por que é que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos? Por causa da nossa procedência. Nós procedemos de quem, irmãos? De Deus Pai. Vamos ver, observa aí, irmão, 2 Timóteo 2,19. Quem vai ler agora é irmã Cristiane. 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Diga, minha irmã, pode ler. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que é que Paulo vai dizendo aqui, irmãos? O firme fundamento de Deus, o quê? Permanece. E qual é o selo? Por que o firme fundamento de Deus permanece? Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Fazendo resposta àquele texto, né? Eu conheço as minhas ovelhas. Sim. 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 O Senhor conhece os que lhe pertencem. Jesus se identifica com os eleitos. Certo? Jesus se identifica com os eleitos. Observe, irmãos. Qual é a fala do Senhor Jesus a Saulo quando perseguiu os cristãos? Qual é, irmãos? Atos 9, de 1 a 5. Vamos dar uma olhadinha lá. Não é? Irmã Solange. Qual é a fala do Senhor Jesus a Saulo quando perseguiu os cristãos? Atos 9, de 1 a 5. Atos 9, de 1 a 5. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrassem, para
para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Observa aí. Bora fazer uma linha de raciocínio aqui. O Senhor Jesus, nessa ocasião, já tinha morrido? Já tinha ressuscitado? Já. Mas o que é que o Senhor Jesus diz para Saulo? Entendeu? Sabendo ele que Saulo estava perseguindo os cristãos, que eram seus irmãos. O que é que o Senhor Jesus diz? Por que me persegues? Então, observa, perseguir a igreja de Cristo é perseguir quem? A Cristo. O nome disso se chama união mística. Certo? Nós somos o corpo de Cristo, união mística. E por quê, irmãos? Por causa dessa identificação que há entre nós e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus cumpriu a lei por nós. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus intercede por nós. O Senhor Jesus nos protege. Entende, irmãos? Nós temos o selo e o penhor do Espírito Santo habitando em nós, que é a garantia do nosso resgate. Compreende? E observe, irmãos. Nós fomos dados por Deus ao Senhor Jesus. Então, por isso que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Por isso que ele diz: quem persegue eles, persegue a mim. Compreende? Agora, é aquela questão, ó. Às vezes, Satanás, né, principalmente quando a gente peca, Satanás tenta colocar na nossa cabeça que é lógico que o Espírito Santo se entristece, é lógico que nós seremos visitados em ira paternal, mas o amor de Deus por nós, irmãos, não diminui. O amor de Deus por nós não diminui. É lógico que uma coisa é a gente estar experimentando o amor de Deus numa perspectiva de bênção, do Senhor Deus se agradar em nossas vidas. Entendeu? Mas é o seguinte, um pecado meu, uma desobediência minha, será visitada em ira paternal, mas no que diz respeito ao amor de Deus, o amor de Deus não é diminuído por mim. Aliás, o próprio fato de eu receber castigo de Deus é manifestação desse amor que ele tem por mim. Ele vai bater em mim. Certo, irmãos? Porque é aquela questão, o Senhor Jesus não vai se envergonhar de nos chamar de irmãos, tá? E vê só, irmão, Jesus levará todos os eleitos ao louvor contínuo, né? O que é que diz o verso 12? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A meus irmãos declararei o teu nome. Não é isso que ele vai fazer, né? Ou não é o João 17, né? Manifestei, não é isso? Não é isso? Teu nome é o meu zono que me deste, não é? E vê só, o que é vida eterna? Não é? O que é vida eterna, né? Para a gente glorificar a Deus. Por exemplo, o que seria vida eterna? João 17, novamente. João 17. Não é quem vai ler, agora é Elson, né? João 17. João 17, 3. Vai dizer o quê? E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Isso é vida eterna. Então, observa, essa capacidade de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, certo? De louvar, né? A meus irmãos declararei o teu nome. O Senhor Jesus declara, né? Ele manifesta, entendeu? O nome do Pai para nós. Cantar-te louvores no meio da congregação. Não é? Vamos ver alguns textos. Lissandro, Apocalipse 19, 1 e 3. Irmã Cristiane, Apocalipse 19, 6 e 8. E a irmã Solange, Apocalipse 21, 24 a 26. 19, de 1 a 3. Apocalipse 19, de 1 a 3. O que é que a Escritura diz? Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça... O 19, de 1 a 3? Iniciando, né? Uhum. Depois dessas coisas eu vi no céu
uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então observa, ó, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, né? Então ó, a gente vê aqui, ó, os eleitos enaltecendo o Senhor, certo? Essa voz de numerosa multidão, tá? Bora ver outro texto também, a irmã Cristiano, nesse mesmo no capítulo 19, os versos 6 a 8, irmã. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isso. E Apocalipse 21, 24 a 26, irmão Solange. As nações andarão em sua luz, e os reis, de toda a sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá luta. E todas as nações trarão sua glória em uma cidade. Então observa, voltando para Hebreus 2:12. A meus irmãos declararei o teu nome. O Senhor vai fazer isso. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O Senhor Jesus, juntamente com os eleitos, também enaltece a Deus Pai Todo-Poderoso. Certo, irmãos? Então, vê só, santos. Vamos lá. O Messias proclama o nome de seus irmãos no meio da congregação, isto é, na igreja. Ao chamar a atenção para o lugar no qual ele testificará, o Messias limita a denominação irmãos àqueles que compõem a igreja espiritualmente, o corpo de crentes. O salmista exorta aqueles que temem o Senhor a louvá-lo. Salmo 22, 23. Pois diz: pois o Senhor não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Salmo 22, 24. Deus Pai sempre está pronto para nos ouvir por causa de Cristo. O Pai, quando olha para nós, vê a justiça de Cristo sobre nós. O Pai tem prazer em nós, Ele não tem prazer em ferir seus santos. Entende, irmãos? Mas quando Ele faz isso como um ato de amor, por causa da sua visitação e ira paternal. O Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, por causa de quem? Da nossa procedência. Nós procedemos de quem? Nós somos dados a Ele por quem? Por Deus. Nós somos eleitos para a salvação. Por isso que Ele não se envergonha, irmãos. Tá? Então, irmãos, o que é que a gente aprende? A certeza da obra do Senhor é tamanha que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Perseguir a igreja de Cristo é militar contra a cabeça da igreja que é Cristo, ou seja, é luta perdida. Nosso destino é glorificar e morar eternamente com Cristo na nossa cabeça. Tenhamos ânimos em nossos corações. E para terminar, irmãos, vamos ver mais algo que o Senhor Deus Pai faz através de Jesus a nós, os eleitos. É o verso 13, que diz da seguinte forma, o verso 13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança ainda. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ou seja, Ele faz com que o Senhor Jesus execute o trabalho confiado a Ele. Esse é um texto que não aconteceu literalmente. Assim. Vem acontecer. Definitiva não. De forma definitiva não, porque é aquela questão, Por exemplo, os filhos que Deus deu ao Senhor Jesus,
Você não falou uns termos, né? Sim. Nos outros cultos, você falou uns termos, né? Que aconteceu. Sim, porque aquela questão esses filhos do Senhor, que o Senhor deu a Jesus, está sendo agregado, né? Está sendo chamado das trevas para a luz ainda, não é? Mas é interessante isso, né? Que essa é quando ele diz: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, não é? Esse texto aí faz conexão com aquele de João, quando ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, Sim. que vem agregar essa. Sim, sim. Eis a razão dele não ter vindo ainda, entendeu? Irmãos, o que é que o verso nos ensina, né? O Senhor Jesus confiava plenamente em Deus Pai. Lá no Getsemane falou sobre sua confiança plena e submissa ao propósito de Deus. Certo? Jesus executa plenamente aquilo que fora confiado a ele. E o que foi confiado a ele é o quê? Morrer pelos eleitos. Não é? Morrer pelos eleitos. E chamar os santos de Deus. Essa questão de morrer pelos eleitos, né? Efésios 5:2, que vai ler agora? Leu eleição, não foi? Irmã Cristiane. Efésios 5:2. A senhora irmã Solange, Efésios 5, 25 e 26. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Isso. E o 25 e 26. Efésios 5, 25 e 26. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Isso. A fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Isso. É interessante, irmãos, que esse texto, quando fala aqui, ó, eu porei nele a minha confiança, né? Fala a respeito de Jesus que está pondo sua confiança em Deus. Não é? A gente vai ver isso, né? Essa plena confiança em Deus Pai que Jesus tinha lá no Getsemane, né? Vamos dar uma olhadinha lá? Marcos 14, 32 e 36. Marcos 14, 32 e 36. Eu leio esse texto, Edson. Marcos 14, 32 e 36. Vê só o que diz lá. Marcos 14, 32 e 36. Diz o seguinte: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Se você observar aqui, irmãos, o texto de Hebreus 2, a gente precisa identificar quem é um sujeito, né? Quem é que está falando. Observa: a meus irmãos declararei o teu nome. Quem é que está falando? A meus irmãos declararei o teu nome. Quem é que está falando? Jesus, né? Ele vai dizer: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quem é que vai cantar louvores no meio da congregação? Cantar-te-ei, isso. Continua falando do Senhor. Sim, né? Porque observa: cantar-te-ei louvores no meio da congregação, né? E outra vez, eu porei nele a minha confiança. Quem é que vai colocar a confiança? Jesus, irmãos. E a gente vê a questão lá do Getsemane, né? Que ele confia, que ele crê, não é? Outro texto, irmão, é João 6, 38 e 40, não é? Ellison, lê esse texto agora, irmão. João 6, 38 e 40. João 6, 38 e 40. Lá na cruz, Deus meu, porque me desamparaste. Parece assim que Jesus confiou em Deus e Deus desamparou ele. Você olha isso bem, parece. Não é? Porque ali de fato, irmão, você tem a ideia, né, de que naquele momento
Jesus estava experimentando o inferno que os eleitos mereciam. É isso que quer dizer, ele desceu ao Hades, não é? É aquele momento ali que ele está experimentando toda a ira de Deus. Entende? Então, por exemplo, essa ideia de experimentar a ira de Deus, né? Porque observe, é aquela questão, né? O que é o inferno? Não é? A pergunta, Deus está presente no inferno? Tá, lógico que está. O que seria o inferno? Um local da total ausência de quê? De quê? Não, a total ausência de quê? Ausência de quê? Ali é o lugar da manifestação plena da justiça de Deus, no inferno. Mas seria o lugar de total ausência de quê? Graça. Graça, amor. Entende? Então, o que o Senhor Jesus estava passando ali era justamente essa visitação máxima da ira judicial de Deus sobre ele. É até tanto, né, que o Catecismo de Heidelberg vai dizer, né, que é por isso que ele tem que ser Deus homem, né, porque só quem poderia suportar a ira de Deus era Deus. De forma plena, né? E também é eterno, né? Sim. Porque a gente não é eterno. Sim. Então, observa, Cristo ali, ele experimenta o nosso inferno. Parece que ele está questionando o Pai. Né? É. Ok, você fez isso comigo. Se não soubesse. Então, vê só. Esse texto aí de João 6, 38 e 40. Lê, Elson. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tá vendo? Vamos lá. 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Observe isso aí. Tá vendo? Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. 40. Isso. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Observe, irmãos. Esse verso 39 aqui é fantástico, né? A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Observa aqui, né? Quando é que vai ser a nossa ressurreição? No último dia. Não é? E foi aquilo que eu falei antes. Será que um eleito de Deus poderia morrer antes de ser chamado eficazmente? De hipótese nenhuma. O Senhor Jesus não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Nenhum, irmãos. Nenhum. Aí, às vezes, um crente está na igreja, né? O crente se desvia, o pessoal fica, eita, o bichinho, não sei o quê, vamos lá, e fica aquele lenga-lenga todo. Irmãos, a gente precisa obedecer o processo. Aquela parábola do filho pródigo, ela nos ensina muita coisa. Não é? Veja só, o cara era filho, o cara pegou a herança do pai, o cara foi embora, o cara sofreu. Em nenhum momento da parábola você vê o pai indo atrás, ou o pai mandando mensageiro para ver como é que o filho estava, e nem o pai mandando mensageiro com dinheiro para o filho esbanjar. Não é? O filho volta. Por que o filho volta? Porque ele é filho. Porque, irmão, nenhum daqueles que Deus deu ao Pai, aliás, que o Pai deu ao Senhor Jesus, vai se perder. Nenhum, irmãos. Nenhum. Nenhum. Então, veja só. O Senhor Jesus declara o nome do Pai a nós. O Senhor Jesus canta louvores no meio da congregação. E o Senhor Jesus põe nele a minha confiança. E o quê? E diz mais o quê? E diz ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. No meio da congregação, naquele bendito e último santo dia, quando todos os eleitos de Deus estiverem juntos, 1 Coríntios 15, né? Quando o Pai apresentar o reino, não é? O último inimigo sendo derrotado à morte, ou seja, a ausência do pecado, certo? Será apresentado a Deus Pai, tanto o Senhor Jesus quanto todos os eleitos que o Pai deu a Jesus. Entendeu? Então é por isso que diz, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. É como você percebeu, Lissandro, isso aqui haverá de acontecer sim no último dia. Tá, irmãos? Então o que é que a gente aprende, irmãos, dessa última aplicação aqui?
Jesus, enquanto homem, sofreu, foi tentado, todavia não desconfiou do plano do Pai. Ele confiou. A capacidade dada pelo Senhor Deus Pai ao homem Jesus fez com que ele se oferecesse pelos eleitos e visse o penoso fruto do seu trabalho e ficasse satisfeito. Isaías 53. O crente é um povo feliz. Quando eu digo feliz, irmão, eu não estou dizendo rindo feito besta à toa, não é isso não. Mas é um povo que tem paz. E quando eu digo paz, eu não estou dizendo ausência de problema, ausência de conta para pagar, ausência de perturbação, ausência de insônia. Eu não estou falando disso não, porque isso nós temos. Eu estou dizendo paz no sentido de nós somos pessoas resolvidas com o Senhor Deus. Eu estou dizendo paz nesse sentido. Eu estou dizendo felicidade nesse sentido. Por quê? Porque nós sabemos que nós pertencemos definitivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, observa a importância de nós conhecermos a doutrina. Quantos e quantos filhos de Deus, por crerem na mentira do livre-arbítrio, na mentira do hoje salvo, amanhã perdido, na mentira que depende do homem querer ir para Deus, que depende do homem permanecer a Deus, acaba não tendo segurança nenhuma. Já imaginaram, irmãos? Você já imaginou uma salvação que dependesse do homem? Eu acho que todo arminiano deveria ter um momento de pensamento, sabe? E de peso na consciência. Porque você já imaginou? Se o cara for pensar de forma séria mesmo, bom, a salvação depende de mim, de eu querer. A perseverança também depende de mim, de eu querer. Então a pergunta é, como é que tu garante que no dia, que na hora final, tu não vai ser tentado e vai pecar e vai abandonar ele? Como é que tu pode garantir que pelas tuas próprias forças tu vai perseverar da forma como Deus requer? É uma vida de aperreio, né, irmão? Hoje salvo, amanhã perdido, depois se salva, depois se perde. Ó, o negócio fica sem vergonha. O negócio fica sem vergonhice. Amanhã salvo, hoje perdido, amanhã salvo, hoje perdido, amanhã salvo, hoje perdido. Enquanto a Escritura diz o quê, irmãos? Que nós somos sim salvos por causa do Senhor Jesus. Entende isso? Nós pecamos sim. Mas quando nós pecamos, o amor de Deus por nós não diminui. Nós pecamos sim. E qual é a prova que nós somos filhos dele? Deus nos castiga. Deus nos visita em ira paternal. Deus nos leva ao arrependimento. E nós produzimos frutos de arrependimento. Mas se uma pessoa se dizer que é salva e pecar, e ela não for visitada em ira paternal, ela não for levada ao arrependimento, e ela não der fruto de arrependimento, é lógico que ela nunca nasceu de novo. É lógico que ela nunca nasceu de novo. Porque quem nasce de novo tem tudo isso aí, irmãos. Quem nasce de novo é conduzido pelo Pai à glória. Quem nasce de novo, o Filho não se envergonha de chamá-los de irmãos. Quem nasce de novo, sabe, o Senhor Jesus declara o nome do Pai a eles. Quem nasce de novo, irmãos, você vai ouvir isso do Senhor Jesus, diante do Pai. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Por isso que nós somos felizes. Para terminar, irmãos, depois de ouvir tais maravilhosas verdades acerca do Filho, nós devemos render graças a Deus por tudo que Ele é e por tão grande salvação. A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos, irmãos. Que o Senhor abençoe seus santos, por quem Cristo morreu. Glória seja dada a Ele por todos os séculos, como foi no começo e será para sempre. Amém, irmãos. Então, bem, eleitos de Deus, a gente na próxima semana, a gente vai pegar a partir do verso 14 e vai continuar andando, tá? Pela graça de Deus. Vamos orar? Eu peço para a Edson fechar a transmissão. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos dê graça e conhecimento daquilo que nós somos em Cristo, daquilo, Pai, que tu fizeste por nós, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque muitas vezes nós, a nossa fé é pequena, a gente não atenta para essas verdades. A gente acaba desprezando, ó Deus, as reuniões de doutrina, ó Pai, aonde a gente poderia aprender as coisas. Que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, ó Pai. Eu te rogo, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve para casa em paz, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, ó Deus. Abençoe teus servos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.
Edson.